Dr. Who, o chamado do Código da Realidade, Episódio 1, O Despertar Hermético, Parte 1, A Chegada Inesperada. Era uma noite tranquila na Leroy Merlin. Henrique, entre prateleiras de ferramentas e materiais elétricos, organizava o estoque enquanto sua mente vagava pelas complexidades das leis herméticas. Ele já havia começado a montar sua própria pesquisa sobre transcomunicação instrumental, mas ainda faltava algo para conectar seus estudos a um nível superior. De repente, o ruído alto ecoou pelo corredor de ferragens. O som inconfundível de um motor vórtex temporal forçando uma materialização. Uma brisa carregada de eletricidade percorreu os corredores e, entre as pilhas de pisos laminados, surgiu a icônica TARDIS, a cabine azul da polícia britânica. As portas se abriram com um rangido, e de dentro saiu um homem de sobretudo e gravata borboleta, com olhos brilhando de curiosidade e urgência. Era o doutor. Ah, finalmente! Henrique Mazzucato Teixeira, exclamou ele, olhando ao redor com um sorriso de alívio. Este lugar é estranho, cheira a madeira compensada e paradoxos temporais mal resolvidos. Henrique franziu a testa. Como aquele homem sabia seu nome? Quem é você? Como sabe meu nome? O doutor girou ao redor de si mesmo, apontando para a TARDIS. Ah, formalidades. Eu sou o doutor. Apenas doutor. E eu sei o seu nome porque você está destinado a me ajudar a consertar um problema que pode, bem, destruir a realidade como a conhecemos. Henrique cruzou os braços. Certo, e o que exatamente isso tem a ver comigo? O doutor parou, observando Henrique como se o analisasse profundamente. Então, sorriu. Você entende as leis herméticas, certo? Vibração, causa e efeito, mentalismo. Isso significa que você já está conectado ao que estou prestes a explicar. Henrique sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo lhe dizia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Parte 2, O chamado do Código da Realidade. O doutor puxou Henrique para dentro da TARDIS, fechando as portas rapidamente. Lá dentro, o impossível se revelava, um vasto salão de tecnologia alienígena e botões piscando, com um núcleo de energia pulsante no centro. Certo, certo. Vamos direto ao ponto. Existe algo chamado Código da Realidade, começou o doutor, apertando alguns botões freneticamente. É a base que sustenta todas as leis físicas e metafísicas do universo. Um conjunto de padrões quânticos e herméticos que mantém tudo funcionando. Henrique absorveu a explicação, conectando-a aos seus estudos. Está dizendo que a própria realidade tem um código-fonte. O doutor apontou para ele animadamente. Exatamente. Mas temos um problema. Algo está corrompendo esse código. Pequenos erros estão surgindo, e se não forem corrigidos, toda a estrutura pode colapsar. Henrique sentiu um frio na barriga. É como eu posso ajudar nisso? O doutor abriu um holograma mostrando um símbolo brilhante, pulsando em um padrão rítmico. Esse é o padrão hermético primordial. Ele contém as primeiras leis fundamentais do universo. E adivinhe? Você é uma das poucas pessoas que pode decifrá-lo. Henrique piscou, tentando processar a revelação. Eu preciso estudar isso melhor. O doutor sorriu. Estudar? Meu caro Henrique, estudar é ótimo, mas agora você precisa agir. Pegue um martelo de borracha, um saco de parafusos e venha comigo. Temos um universo para salvar. Henrique respirou fundo. A jornada estava apenas começando. Parte 3, o primeiro fragmento. A TARDIS pousou em um local desconhecido, um ambiente de neblina esverdeada e estruturas geométricas flutuantes. Henrique saiu cautelosamente, sentindo um tipo de energia vibracional ao seu redor. Onde estamos? Ele perguntou. O doutor olhou em seu destilador quântico. Dentro de uma falha no código da realidade. Precisamos encontrar o primeiro fragmento perdido antes que essa anomalia se expanda. De repente, um eco de vozes preencheu o ar. Palavras em diferentes idiomas se misturavam como se o próprio espaço estivesse tentando se comunicar. Henrique fechou os olhos, sentindo a vibração das palavras. Isso não é só um bug na realidade. Isso é um teste, um desafio. Eu preciso entender a linguagem oculta aqui. O doutor piscou. Impressionado. Agora sim, começamos a falar a mesma língua. Henrique estendeu a mão, sentindo uma onda de calor e frio ao mesmo tempo.
Ele começou a traduzir o padrão vibracional das vozes, murmurando palavras que ecoavam pelo ambiente. A chave está onde a mente encontra o fluxo. De repente, uma pequena esfera de luz emergiu diante deles. O primeiro fragmento do código da realidade, parte 4. O inimigo invisível. Antes que Henrique pudesse pegar o fragmento, uma sombra se formou atrás deles. Algo estava observando, algo que não queria que eles resolvessem aquele mistério. O doutor pegou sua chave de fenda sônica, analisando rapidamente. Ah, ótimo! Parece que temos companhia. A sombra se distorceu em formas impossíveis, como um buraco na realidade em constante mutação. Henrique sentiu um arrepio. Isso não deveria existir. O doutor olhou para ele com seriedade. Mas existe. E se nos pegarem, nós deixamos de existir também. Eles precisavam ser rápidos. Parte 5. A escolha de Henrique. O fragmento brilhava à sua frente, mas pegá-lo significava enfrentar o risco de provocar um colapso maior. Henrique analisou a situação, respirando fundo. Se a realidade é regida por leis, então precisamos seguir a lei correta para sair daqui. Ele lembrou-se da lei do mentalismo. O universo é mental. Se tudo era uma construção da consciência, ele poderia alterar a percepção daquela anomalia. Fechando os olhos, Henrique visualizou a sombra como algo irrelevante, um erro que poderia ser corrigido. Sua vibração começou a mudar. A sombra hesitou. O doutor arregalou os olhos. Isso é brilhante. Você está reescrevendo a percepção dela. A sombra começou a se desfazer, sua forma se dissolvendo como uma ilusão. Henrique abriu os olhos e pegou o fragmento. Tudo ficou em silêncio. O ambiente ao redor se estabilizou. O doutor deu um sorriso satisfeito. Meu caro Henrique, acho que temos um novo guardião da realidade entre nós. Henrique olhou para o fragmento brilhando em suas mãos. Esse é só o começo, não é? O doutor ajustou sua gravata borboleta. Exatamente. Agora, vamos para a próxima pista antes que o universo nos jogue mais um paradoxo. A Tardes os aguardava. A aventura estava apenas começando. Parte 6. A piada temporal. Enquanto a Tardes viajava pelo vórtice temporal, Henrique ainda estava tentando processar tudo o que havia acontecido. Ele olhou para o doutor, que estava ocupado ajustando controles e apertando botões aleatórios. Então, doutor, Henrique começou, tentando quebrar o gelo. Você sempre aparece assim, do nada, e arrasta as pessoas para aventuras intergalácticas. O doutor olhou para ele com um sorriso maroto. Ah, você se acostuma. Já apareci em casamentos, festas de aniversário e até em uma reunião de condomínio uma vez. Mas aquela foi mais assustadora do que qualquer Dalek que já enfrentei. Henrique riu, imaginando o doutor tentando explicar uma invasão alienígena para um síndico irritado. Você sempre fala tanto? Falo sim, respondeu o doutor, sem parar de se mover. É parte do charme. Além disso, já tentei ficar quieto uma vez. Foi horrível. A Tardes quase explodiu de tédio. Henrique levantou uma sobrancelha. A Tardes, sente tédio, claro? Ela é praticamente viva. Aliás, ela adora piadas. Quer ouvir uma? Antes que Henrique pudesse responder, o doutor já estava contando. Porque o Dalek foi expulso da escola. Porque ele não conseguia elevar seu comportamento. Henrique riu, apesar de si mesmo. Essa foi terrível, terrível. O doutor fez uma cara de indignação. Essa é clássica. Já contei para o Cybermen uma vez. Eles não acharam graça, mas é porque não tem senso de humor. Ou coração. Ou qualquer coisa, na verdade. Henrique balançou a cabeça, rindo. Você é insuportável, insuportavelmente brilhante, corrigiu o doutor, com um gesto dramático. É falando em brilhante, prepare-se. Estamos chegando ao próximo destino. A Tardes parou com um solavanco, e o doutor saiu correndo pela porta. Vamos lá, Henrique. Temos um fragmento para encontrar e uma piada para contar para os Sontaras. Eles adoram piadas, desde que sejam sobre eles mesmos. Henrique seguiu o doutor, ainda rindo. Você é impossível. Impossível é o meu segundo nome, gritou o doutor, já desaparecendo na névoa esverdeada do novo planeta. Parte 7. O enigma dos Sontaras. O novo local era uma paisagem árida, com montanhas rochosas e um céu vermelho sangue. No horizonte,
Uma nave Sontaran estava pousada, cercada por soldados de armadura pesada. Sontaras, perguntou Henrique, preocupado. Eles não são perigosos? O doutor fez uma careta. São como crianças mal-humoradas com complexo de Napoleão. Só precisamos distraí-los enquanto encontramos o fragmento. É como vamos fazer isso com uma piada? É claro. O doutor começou a caminhar em direção aos Sontaras, com Henrique relutante atrás. Alto, gritou um Sontaran, apontando sua arma. Quem ousa invadir o território Sontaran? Sou o doutor, anunciou ele, com um sorriso largo, e trouxe uma piada para vocês. Os Sontarans olharam uns para os outros, confusos. Uma piada? Perguntou o líder. Sim, o doutor se virou para Henrique. Por que o Sontaran não consegue usar um elevador? Henrique hesitou. Por quê? Porque ele sempre cai no chão. Por um momento, houve silêncio. Então, para surpresa de Henrique, os Sontaras começaram a rir. Essa foi boa, disse o líder, abaixando a arma. Nós adoramos piadas sobre nós mesmos. Henrique olhou para o doutor, impressionado. Funcionou, claro que funcionou. O doutor sussurrou. Agora, enquanto eles estão distraídos, vamos procurar o fragmento. Eles se esgueiraram pela nave Sontaran, encontrando o segundo fragmento do código da realidade escondido em um compartimento secreto. 2 fragmentos da alma. Quantos mais para ir? Perguntou Henrique. Ah, só uns. Milhares, respondeu o doutor, com um sorriso despreocupado. Henrique suspirou. Isso vai ser uma longa noite. Ou uma longa eternidade. Depende do ponto de vista. O doutor ajustou sua gravata borboleta. Agora, vamos sair daqui antes que eles percebam que a piada não era tão engraçada assim. Eles correram de volta para a TARDIS, deixando os Sontaras rindo e contando piadas uns para os outros. Parte 8. O paradoxo do café. De volta à TARDIS, Henrique estava exausto. Preciso de um café? Ou algo mais forte? Ah, café. O doutor começou a mexer em um dos painéis. Eu tenho uma máquina de café temporal aqui em algum lugar. Faz o melhor café do universo, e do multiverso. Henrique olhou para ele, desconfiado. Café temporal? Sim. Ele sabe exatamente quando você vai querer café antes mesmo de você pensar nisso. Só tem um pequeno problema. Qual? Às vezes, ele serve o café antes de você pedir. E se você não tomar, cria um paradoxo. Henrique levantou uma sobrancelha. É o que acontece se criar um paradoxo. Nada demais. Só uma pequena explosão espaço-temporal. Mas não se preocupe, eu conserto. Henrique decidiu que talvez fosse melhor ficar sem café por enquanto. Vamos apenas focar no próximo fragmento. Ótima ideia. O doutor começou a pilotar a TARDIS. Próxima parada, o planeta dos piadistas. Lá, o fragmento está escondido em uma piada tão ruim que ninguém consegue decifrar. Henrique suspirou. Isso vai ser uma longa jornada, longa, mas divertida. O doutor sorriu. Lembre-se, Henrique, no fim do dia, a realidade pode ser um código, mas o humor é universal. E com isso, a TARDIS partiu para mais uma aventura, deixando para trás um rastro de risadas e paradoxos. Fim do episódio 1.